Oi, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, viu? Conseguindo se cuidar, conseguindo se isolar nesse contexto meio conturbado que a gente está vivendo, né? Conseguindo cuidar uns dos outros também, importante, viu? Bom, meus queridos, para quem não me conhece, meu nome é Letícia e eu vou ser professora de História de vocês esse ano, beleza? É só uma breve apresentação, para quem não lembra de mim, eu estava na entrevista, eu estava também no dia da matrícula de vocês, mas para quem não me conhece, estamos apresentados. E lembrando que às 6 horas eu vou estar no chat, no Facebook, para tirar dúvida de vocês, beleza? Então, qualquer dúvida, a gente se fala por aí, tá bom? Boa aula para vocês. Bom, meus queridos, então vamos à nossa primeira aula de História. Essa é uma aula de introdução aos estudos históricos, né? E ela vai buscar responder umas perguntas muito básicas a respeito da disciplina História, para a gente entender o que é essa disciplina, os métodos utilizados pelos pesquisadores para produzir o conhecimento histórico, as suas fontes, e também para a gente frisar na nossa cabeça, ter sempre em mente que a História é uma disciplina científica, ela tem métodos, ela age de uma maneira muito rigorosa para se chegar a relatos verossímeis sobre o passado, né? Em um período de revisionismo em que a gente tem alguns discursos que são politicamente interessados, falando que não houve golpe em 1964 ou que o nazismo é de esquerda, é muito importante que a gente reforce o quanto a história ela é comprometida com um método científico, né? Ela é fruto de pesquisas muito complexas para chegar aos fatos históricos. Então, vamos lá, vamos ao nosso roteiro de leitura, da leitura de vocês que a gente deixou no Drive para vocês verem. Vamos lá. Bom, são 3 as perguntas que vão nortear esse texto de vocês com o material da semana. Qual o objeto de estudo da disciplina História, né? Como se produz o conhecimento histórico, ou seja, quais os procedimentos utilizados pelos historiadores na produção do conhecimento sobre o passado e por que estudar história. Beleza? Agora, gente, pergunta 1.1 do material de vocês. Qual o objeto de estudo da disciplina História? Vamos ler lá. A história se interessa por toda a atividade humana, estudando o homem e as mulheres e a sua vida em sociedade nas diferentes épocas e lugares. Ou seja, o escopo da história, da disciplina História, é muito abrangente. Ela vai se interessar por tudo aquilo que é humano. Agora, diferente das ciências da natureza, a história ela guarda uma particularidade. Então, as ciências da natureza, como vocês sabem, né, a física, a química, a biologia, nessas ciências, os objetos de investigação são reproduzíveis. O que eu quero dizer com isso? As ciências da natureza, elas vão buscar estabelecer ou constatar leis universais que vão regular os fenômenos que estão sendo investigados. Essas leis da natureza, essas leis universais, leis da natureza, são imutáveis. Concordam? Independente do espaço e tempo, elas vão permanecer as mesmas. Por isso que as ciências da natureza, a gente diz que elas são explicativas. Agora, a história, a gente diz que é uma ciência compreensiva, porque a história vai buscar compreender os fatos históricos. E esses fatos históricos, diferentemente dos objetos de análise das ciências da natureza, eles não são imutáveis, pelo contrário, eles são únicos. Lembram, se vocês não leram ainda o material da folhinha, o exemplo que está lá é da Proclamação da República, se não me engano. Esse fato histórico, ele não vai poder ser reproduzido, a gente não vai ver outro fato histórico, Proclamação da República, em outro lugar, em outro contexto, tal qual ocorreu. Por quê? Porque as variantes da Proclamação da República são específicas daquele contexto, os grupos sociais são específicos, as crenças, os costumes, o processo que acarretou, ele foi um processo muito singular. Por isso que esse fato histórico é específico, é único, entende? Então, isso difere as ciências da natureza da história. Beleza, gente? E como se produz o conhecimento histórico? Essa vai ser uma outra pergunta que vai estar no material de vocês.
a história se produz a partir das fontes ou documentos históricos, né, que podem ser materiais, ou seja, livros, cartas, fotografias, pinturas, documentos oficiais, monumentos, ferramentas, tudo aquilo que tem materialidade, tem concretude, né, que a gente consegue pegar, né, numa definição mais simples. Ou podem ser também imateriais, que estão no campo da cultura, que são as músicas, as lendas, as danças, as crenças, as línguas, ou seja, as ferramentas para análise, né, dos historiadores são das mais diversas. Não necessariamente são relatos escritos, são aqueles documentos oficiais. Hoje em dia vocês veem que tem uma série de fontes possíveis de serem analisadas. Beleza, gente? Agora, quando o historiador se debruça sobre essas fontes, ele tem uma série de cuidados. Cuidados que eu acho que a gente pode trazer para a nossa vida e que meio que instrumentalizam a gente para a gente viver na sociedade que a gente está vivendo. Porque o que acontece? Quando o historiador se volta para uma fonte, ele não tem a fonte como uma verdade em si mesma. Por que eu estou falando isso? Porque as fontes são produzidas por uma determinada pessoa em um determinado contexto. E essa pessoa faz parte de um grupo social X, que tem formas de pensar Y, que carregam preconceitos Z, entendeu? Essas pessoas, elas têm formas de pensar o mundo que vão ser colocadas em interesses que vão ser colocadas nessas fontes. Então, o historiador ele sempre faz a crítica às fontes. Em época de fake news, né? Nada como a gente fazer crítica às fontes. Esse é um primeiro movimento. Um segundo movimento é fazer o cruzamento de uma fonte com outras, né? Então isso pode ser uma coisa também pra gente. A gente recebeu um áudio no Zap de uma moça que se diz jornalista e que ela manda, e aí ela diz sobre um médico que no hospital mostra que no período de pandemia não tem tanta gente infectada assim. Então gente, voltem a trabalhar. Né? Se a gente recebe isso no Zap, a gente tem que fazer o cruzamento dessa fonte com outras fontes, né? Porque essa fonte ela é uma fonte também que tem interesses por trás, né? Fontes que vieram de uma pessoa de um determinado grupo social, né? E que tem tais formas de pensar. A gente cruza essa fonte com uma outra fonte para a gente tentar ver a veracidade dela ou do que a gente está analisando, que no caso aqui é a pandemia e a taxa de contágio, em que pé está a pandemia nesse contexto. Aí o que a gente vai fazer? Vai cruzar com outra. Então, a gente vai até as pesquisas da Organização Mundial de Saúde, a gente vai até as pesquisas da Fiocruz, entende? Então, no cruzamento dessas fontes, a gente consegue chegar a uma análise mais verossímil do que está se passando. Os historiadores fazem isso. Beleza, gente? Agora, não adianta os historiadores se voltar para uma fonte sem fazer perguntas a elas, né? Então, a partir do que a gente quer saber, né, a gente formula perguntas em cima das nossas ferramentas de análise, em cima das nossas fontes, tá bom? Agora, outro aspecto importante. A gente consegue conhecer o passado tal qual ele aconteceu? O que vocês acham? A resposta é não. A resposta é não, por quê? Porque conhecer uma história na sua totalidade é muito difícil. São muitas as variantes que compõem uma realidade, né? E um homem do presente nunca vai conseguir entender por completo o que se passou no passado. Porque além da gente ter uma cabeça ou uma forma de pensar muito específica, diferente daquele período, né? E que isso já torna difícil a gente entender tudo que se passou lá, as formas de pensar, as estruturas, as conjunturas. Existem vários olhares sobre um determinado fato histórico. Então, no mesmo contexto, como eu disse para vocês, duas pessoas diferentes. Vamos colocar uma coisa mais extrema. Um escravizado no século XIX que trabalha no espaço rural, numa fazenda, e um jornalista, homem, de uma cidade,
são formas de pensar muito diferentes. A vida deles, a conjuntura ou o meio no qual estão inseridos, os interesses, as vontades, os objetivos são muito específicos. Então, eles vão deixar, os vestígios que eles deixam também vão ser muito diferentes. Então, o historiador, para ele saber o que acontece no contexto, ele vai ter que se valer de todos esses vestígios para tentar dar conta de chegar a uma análise mais próxima da realidade. Mas, ainda assim, essa totalidade de olhares e de conhecimentos é muito difícil de ser abarcado por uma pesquisa histórica. Certo, gente? Agora, outro aspecto também da produção do conhecimento histórico é o diálogo com outras disciplinas. Então, se eu quero estudar a cultura dos grupos populares romanos no período em que o Júlio César era cônsul. Sei lá, viajei, tá, gente? Eu vou ter que me valer da arqueologia e dos vestígios da cultura material ali nas escavações de acessórios, de vestimentas, de cerâmicas deixadas por esses grupos populares para entender um pouco das tradições, dos costumes do dia a dia, tá? Então, a história também dialoga com outras disciplinas, beleza?